eu me chamo Andresa Lopes, eu sou finalista do curso de agronomia pela Universidade Federal do Amazonas, aqui em Manaus, né, na sede. Belezinha, então. Tiago, por favor. Então, a agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. Ela é responsável, na verdade, por 77% desses alimentos, né? E que a outra parte fica por conta do agro, enfim, das outras maneiras de produzir. É constituída de produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, entre outros. Passa aí, por gentileza. Geralmente, né, as famílias que mantêm o domínio e o controle do que é produzido e de como é produzido esses alimentos, né? A maior parte da renda dessa família é originada dessas atividades vinculadas a esses estabelecimentos. Então, a agricultura familiar, para ser agricultura familiar, tem que ser controlada, tem que ser dirigida, tem que ser coordenada por uma família, né? E eles são os responsáveis tanto pela produção quanto pela venda, enfim, pela a maneira de consumo local ali e tudo mais. Bom, e aqui a gente tem algumas divisões, né, dentro dessa parte da agricultura familiar. Diferente do agronegócio, né, como o Thiago mesmo falou, a gente não de modo geral, são as famílias que tomam de conta daquela propriedade, daquela produção, daquele sistema pecuarista, enfim, o que for a vertente, né? E aqui a gente trouxe alguns exemplos dessas ramificações. E aqui a gente tem, por exemplo, a família agrícola de caráter empresarial, né? É uma família, de fato, né? Que possui aí essa estrutura econômica, essa mão de obra mais técnica, que possui também algum certo patrimônio para poder investir em cima disso, né? Para fazer com que essa produção, ela de fato seja rentável, né? E a principal vertente dessa agricultura familiar que tem esse caráter empresarial, de fato é o mercado, né? Não é via de regra, mas é uma coisa que acontece dentro do sistema, né? E funciona. A outra parte seria a família camponesa, né? Que é o que a gente conhece como mais tradicional dentro da agricultura familiar, que é justamente essa família que produz uma certa quantidade e essa produção serve sim para manter aquela família e o excedente, né? Eu não digo aquilo que sobra, mas aquilo que ficou ali, né? Aquele excedente é que é escoado para mercados, para feiras, para municípios vizinhos, próximos, enfim, para escolas, para prefeituras, né? Se tem muito essa disposição. E a outra questão são as famílias agrícolas urbanas, né? Seria basicamente, elas são, sim, inseridas dentro de um sistema, né, e tudo mais, e elas, aqui, os valores que orientam na produção com o foco da qualidade de vida, sem desmerecer nem o lado do mercado e também nem os valores da família camponesa, né? É aquele famoso meio termo, né? Então, assim, dentro disso a gente pode ver o quanto é diverso, né? Às vezes a gente tem uma certa mania de tipificar de certas coisas, quando na verdade existe um universo de possibilidades dentro dali. Então, quando a gente fala em atividade familiar, em agricultura familiar, é importante que a gente não foque só o olhar dentro daquela família que investe para os seus, né? E que vende o excedente. Isso é possível, isso acontece, e inclusive a agricultura familiar ela tem um aporte nisso, suporte nisso, né? Mas dentro disso a gente consegue ter outras vertentes. E é interessante ver como o mercado, ele, de certa forma, contribui. Obviamente, a gente não está aqui para comparar a agricultura familiar com o sistema convencional, né, que é o agronegócio. Mas são coisas que acontecem e a gente tem que trazer aqui para conhecimento geral. Aqui
a visão geral da agricultura familiar, que é um pouquinho mais ilustrativa para a gente estar enxergando melhor a situação, né? A gente pode ver que, de fato, a agricultura familiar funciona bastante no Nordeste e no Norte, né? Inclusive por conta das influências que a gente tem. Ao centro-oeste, a parte sul, sudeste, se tem muito a produção de grãos, já se tem muito a produção das monoculturas, né? Porque esse mercado, como eu falei, é voltado para o mercado da exportação, né? Quanto que a agricultura familiar geralmente é aquele produto, são aquelas coisas produzidas que ficam, né? Tanto para a família quanto para escoamento para regiões próximas, né? E essa outra pirâmide que está aqui ao lado, né, que também ilustra um pouco disso, são os produtos que as famílias geralmente buscam investir. É claro, isso é uma visão de um contexto geral do nosso país. Obviamente que dentro de cada região vão ter suas particularidades, dentro de cada estado vão ter suas particularidades, dentro de cada município vão ter suas particularidades, né? Por exemplo, eu e o Thiago somos aqui do Amazonas, né? E o estado do Amazonas, ele é um mundo, ele é muito diverso. Quanto que próximo às regiões metropolitanas de Manaus e Manaus, a agricultura familiar, ela é muito presente, ao sul do Amazonas isso já não acontece, né? Ao sul do Amazonas se tem mais a presença do agronegócio por conta da influência do, do agronegócio que acontece no Mato Grosso, que é próximo, né? Relativamente próximo e tudo mais. Então, se tem essas influências já do centro-oeste, do próprio sul, do próprio sudeste. Então, imagina, dentro de um estado você tem toda essa ramificação, e isso que é interessante de ver, né? E aqui, como eu falei, tem alguns exemplos, né? A produção na parte da pecuária, né? Os suínos, as aves, o gado, né? São coisas muito pela agricultura familiar, não obviamente a ponto de exportações grandiosas e tudo mais para fora, até porque o sistema funciona de uma maneira diferente, né? Mas se é produzido porque, obviamente, se dá retorno, se tem um lucro em cima disso. Grãos, né? De feijão, arroz, enfim, milho, né? Essa parte de forma geral. A parte de fruticultura também, a parte hortícola, também é uma parte muito explorada. Aqui no estado do Amazonas, por exemplo, a gente tem muito forte a parte de horticultura, né? A venda de hortaliças em geral. Cebolinha, coentro, chicória. Então, isso são muito presentes dentro da nossa região. E como eu falei, né? Obviamente, isso vai mudar de região para região, de município para município, de estado para estado. Então, trazendo um pouquinho da nossa realidade, né? Seria basicamente essa alguns benefícios, né, da agricultura familiar. É importante que a gente entenda o quanto isso traz benefícios não só para o nosso estado, não só para a nossa região, mas para o nosso país de maneira geral, né? A agricultura familiar, ela movimenta o nosso país. Às vezes é muito pregado para a gente na televisão que é o agro que faz isso e tudo mais, e tem a sua parcela de culpa dentro disso, claro, mas a agricultura familiar contribui e muito para a economia do nosso país. Tanto é que um dos seus benefícios são, sim, a fomentação de políticas públicas, né? Não à toa a gente tem aí a, políticas voltadas para a agricultura familiar já, né? Já implementadas já e que são usadas, né? Políticas, por exemplo, que são voltadas ao crédito rural, a coisas nesse sentido para ajudar de fato o produtor familiar a se desenvolver, não é? Um outro ponto também aqui é a geração de emprego, a geração de renda por conta disso, claro, a preservação da cultura tradicional, que isso para mim é um ponto extremamente importante, né? Os meus pais, por exemplo, eles são filhos de agricultores familiares. O meu pai e a minha mãe foram agricultores familiares durante um tempo da sua vida, né? Porque aqui funciona meio que assim, né? O interior daqui do estado do Amazonas, aqui no Pará, é bem mais interior do que outros interiores de outros estados, né? Então, se tem isso muito forte aqui, então é muito comum também. Também como benefício tem as práticas mais sustentáveis, né? Isso aí a gente tira, obviamente, que é uma situação que acontece em relação à agricultura convencional, que usa muita tecnificação, que por um lado é mais prático, mas por outro lado
de maneira mais técnica, a gente entende que isso traz alguns problemas, principalmente para a qualidade do solo, gente. A qualidade do solo é muito prejudicada com o uso de maquinários, né? Imagina, o solo ele tem ali a sua proteção e tudo mais, ele aguenta um certo peso, obviamente, aí vem um maquinário de, sabe Deus, tantas toneladas, né, em cima daquela terra, e aquilo compacta a terra fica muito compactadinha, né? O ideal é, por exemplo, quando um maquinário passa por cima, é que a terra fique de repouso, repouso, sem plantar, sem nem ninguém pisar lá por no mínimo 6 meses, né? E a gente sabe que isso não acontece, não é dentro da agricultura convencional. E sim, é uma forma de, por exemplo, quando se tem a compactação desse solo, ele fica erosivo. E quando ele fica erosivo, ele não fica mais produtivo, né? E aí a gente perde um pedaço de terra por conta de um maquinário que poderia ser evitado, né? Uma outra coisa, por exemplo, é a garantia de alimentos diversificados. A gente só tem isso com a agricultura familiar, né? O agronegócio ele traz para a gente a monocultura, ou seja, o cultivo de apenas um tipo de cultura, né? Apenas soja. Imagina, 20 hectares de terra, 100 hectares de terra só com soja, ou 100 hectares de terra só com milho e tudo mais, né? E dentro de, sei lá, de 5 hectares de terra de um pequeno de um produtor familiar, a gente tem a diversificação dentro dessa área. Se planta açaí, se planta mandioca, se planta melancia, né? Num período você planta uma coisa, num período você planta outra. Você tem aquela rotação, sabe, de culturas e, olhando numa visão mais técnica, isso traz sim muitos benefícios para a terra, principalmente por conta de pragas, né? Aquele solo ele fica mais resistente porque ele tem essa rotação de culturas aí. Então, se tem uma rotação de culturas, também se tem uma rotação de nutrientes, né? E isso é muito importante, né? Isso evita com que aquela terra seja erosiva, isso afasta mais pragas e doenças. Então, você tem muitos benefícios dentro dessa rotação de culturas, e sem contar que tem uma geração a mais de produtos que você pode consumir e para revender também, né? E aí também tem com certeza uma garantia de produtos de qualidade, né? Hoje em dia a gente tem produtores muito mais tecnificados, né? Muito mais estudados. Então, isso é uma coisa que contribui bastante, principalmente para essa questão de alimentos precisam ser produzidos de qualidade. E eu colocaria um benefício aqui a mais também, que seria a certeza da segurança alimentar, né? Então, é um, são coisas assim que super agregam, sabe? A agricultura familiar ela traz consigo essa pegada. Claro que não é em todos os as propriedades de agricultores familiares que você encontra tudo sendo usado de maneira orgânica, de maneira sustentável, né? Mas eu, como profissional dentro da área, eu consigo perceber que hoje se tem muito mais preocupação em se produzir alimentos com qualidade para que esses alimentos cheguem nas nossas mesas. Poxa, esses alimentos que vão ser produzidos é o filho deles que vai comer, são eles que vão comer, né? São os seus pais que vão comer. Então, assim, com certeza isso traz sim consigo uma gana de querer que aquilo seja de qualidade, né? Que aquilo assegure a segurança alimentar da tua família, né? A segurança alimentar de outras pessoas que vão consumir aquilo. Isso é um ponto muito importante. Falar dos desafios enfrentados pela agricultura familiar, né? Dentre os principais desafios, segundo a Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, que acompanha mais de perto os agricultores, né, estão o acesso ao crédito rural, né, e como o André colocou também, com esse avanço da agricultura familiar, houve um avanço nas políticas públicas, enfim, que acabam entrando nesse ponto. Apesar de ter tido o avanço, a gente ainda não chegou no ideal, né? Que é para que se desenvolvam de fato, para que a gente consiga ter uma produção maior através da agricultura familiar, que, como citado também anteriormente, traz uma alimentação mais segura, né? E mais saudável, enfim. Assistência técnica rural também, já foi colocado, já foi pontuado que eles estão
cada vez mais técnicos estão produzindo de forma melhor, mais estudados, enfim. Eu queria dar um adendo, né, sobre essa questão da assistência técnica rural. Ai, meu Deus. Porque, assim, quando a gente fala da assistência técnica rural, não é somente deles, né? Mas também as pessoas responsáveis por se dar essa assistência técnica são os órgãos públicos, né? E muitas das vezes os órgãos públicos eles não conseguem acessar todos os cantos, né? E isso acontece muito por conta da logística de cada estado. Vou dar mais uma vez o exemplo do nosso estado, né? O estado do Amazonas é um estado continental. Tem países que não são do tamanho do estado do Amazonas, né? Então, vocês já imaginam como é a logística aqui. Tem lugares que a gente só acessa de barco, tem lugares que a gente só consegue acessar se a gente for para um outro estado e voltar para o nosso estado de novo, né? Então, assim, a logística daqui é uma logística muito peculiar, é uma logística muito diferente das demais logísticas do Brasil, né? Por exemplo, em Tabatinga, que é um local que fica na fronteira, a gente só consegue acessar lá de barco ou de avião. Uma passagem de avião custa em torno de R$ 2.500. E para ir de barco, custa em torno de 7 dias para se chegar. Então, imagina, né, como a assistência técnica consegue chegar nesses lugares, como engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros de pesca, enfim, pessoas que são voltadas a esse meio das ciências agrárias conseguem alcançar esses lugares. E eu tô falando, assim, de chegar na cidade, eu não estou falando de você entrar no ramal, eu não estou dizendo para você ir para a parte mais afastada, porque acredita em mim, tem, é o que mais tem. Entendeu? Tem o interior do interior, entende? Então, assim, dependendo do estado, da logística do estado, a assistência técnica, ela pode ser, sim, um gargalo negativo, infelizmente, né? E os órgãos públicos são uma forma de se ter essa assistência técnica. As empresas privadas também são uma forma de se ter essa assistência técnica, só que as empresas privadas cobram, né? E o seu custo é um custo um pouco mais elevado, mas eu também diria que chega a ser um custo justo, né? Por conta, por exemplo, de toda essa demanda, um custo por conta de toda essa logística que é complicada, que é difícil. Eu já tive a oportunidade de fazer assistência técnica rural em alguns municípios do estado do Amazonas e eu sei bem como é difícil chegar, né? Eu sei muito bem como é difícil chegar. A gente sai cedo, pega barco, ou pega ônibus, ou encara estrada, ou pega um carro e sai super cedo de casa e chega no ramal. Às vezes a gente tem que pegar uma lancha, ou às vezes a gente tem que colocar o carro dentro de um barco. Aí chega na cidadezinha, aí pega o carro, aí se mexe para dentro de ramal. Então, gente, é uma logística maluca, assim, é inacreditável o quanto é difícil e o quanto tem gente em tudo quanto é canto, sabe? E a assistência técnica precisa chegar a essas pessoas, entende? Esse é um ponto muito peculiar. A assistência técnica precisa chegar a essas pessoas, porque como é que a gente vai desenvolver a agricultura do nosso estado se a gente não tem a assistência técnica necessária para esses agricultores? A gente não desenvolve, né? Então, os desafios enfrentados pela agricultura familiar não são poucos. Quem dera fosse só o crédito rural, que é difícil de acessar. Quem dera fosse só a regulamentação fundiária. Quem dera fosse só os preços, né, que não são tão competitivos às vezes, dependendo para onde você for vender. Eu acredito que um dos principais gargalos negativos que a gente tem, e eu digo em especial ao estado do Amazonas, seria a assistência técnica, que infelizmente, por conta da logística e fatores políticos também, a gente não consegue chegar. Justamente o avanço das políticas públicas, né, beneficiaria isso, resolveria esse problema chegando formação, né, e formando pessoas nesses municípios, formando pessoas nessas localidades aí, que eles fizessem esse trabalho técnico, isso já ajudaria bastante. Por isso, o avanço dessas políticas públicas é sempre importante. A questão da garantia de preços mínimos na comercialização da produção, que a Andresa colocou, muito também por conta da logística, enfim. A regularização fundiária, né, que é um grande problema aí da nossa sociedade, é uma luta aí nossa, né, para que isso ocorra. É a necessidade de compensar o produto familiar que atua com a produção de alimentos orgânicos, né, produzidos sem fertilizantes sintéticos, sem defensivos, enfim. Eu tenho até uma
uma coisa para se falar, né, sobre essa questão da produção orgânica, né? Aqui, na minha universidade, na verdade, a gente tem trabalhado muito com a certificação orgânica de produtos em geral, né, dentro da Faculdade de Ciências Agrárias, que é onde fica o meu curso. E foi criada uma empresa, né, e essa empresa, obviamente, tem uma ajuda, né, de algumas associações, né, eles são juntos a algumas associações para poder conseguir fazer, né, primeiramente, ter produtos para se fazer essa certificação e, segundo, capacitar esses agricultores dentro dessa certificação, né? É importante que o produto, para ele ser considerado um produto orgânico, ele tenha aquele selo de produto orgânico, mas para isso ele precisa ter da semente, assim, até a parte pós-colheita precisa ser toda longe de produtos químicos, né? E isso não é um trabalho fácil, pelo contrário, é um trabalho muito complicado. Por quê? Cientificamente falando, os produtos sintéticos, né, defensivos agrícolas, enfim, produtos sintéticos em geral, eles aceleram, né? Eles evitam também pragas, eles aceleram o crescimento, o amadurecimento dos frutos, das plantas, enfim, de maneira geral. Mas a que preço, né? Às vezes, a que preço a gente faz isso? Às vezes a gente faz isso a um preço de estar colocando em risco a nossa segurança alimentar, sabe? Então, obviamente, tem crescido essa demanda, né, dos produtos orgânicos e tudo mais. Hoje, isso é um nicho de mercado, né? Eu conheço pessoas que só se alimentam com produtos orgânicos, com produtos certificados orgânicos. E eles estão certos, obviamente, né? Só que, em cima disso, a gente gera um valor, como foi colocado aqui. Só que quando a gente sabe que quando a gente mexe no bolso das pessoas, né? Isso é um pouco complicado. E, e isso seria um desafio, obviamente, porque a gente tem que tentar fazer as pessoas entenderem que, primeiramente, isso é uma forma de segurar não somente a sua alimentação, mas também a sua saúde. A gente também não está falando só aqui de se manter nutrido, sabe? Mas também de entender o quanto isso faz importante, não para o nosso corpo, para os nossos músculos e tudo mais, mas também para a nossa saúde, sabe? De maneira interna, de prolongamento de vida, a gente está falando. A gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando de pessoas não terem mais intoxicações, a gente está falando nesse sentido, sabe? De segurança alimentar, de saúde. Eu acho que esse é um dos principais pontos que as pessoas ainda não conseguem entender, porque as pessoas querem ter muita facilidade, né, hoje em dia. Tem mercados para tudo, né? Inclusive para facilidades alimentares, né? E a gente tem que se colocar nisso. A troco de quê? Sabe? Será que a nossa saúde vale esses produtos sintéticos que são colocados nos alimentos? Será que a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, das pessoas da nossa casa, da nossa mãe, do nosso pai, enfim, vale esses produtos sintéticos, sabe? É um dinheiro a mais que você tira do bolso, mas em compensação você colhe muitas coisas a curto, médio e longo prazo. Então, é uma tecla que precisa ser batida, que precisa ser alimentada, que precisa ser principalmente incentivada, né? Quanto mais incentivo a gente dá, não só para o consumidor, mas também para quem produz, é uma via de mão dupla e ganho para todo mundo, né? Inclusive a própria economia no tratamento de doenças, né? Assim como o investimento, fiz uma pesquisa sobre o investimento na educação física na infância, na atividade física na infância, isso geraria uma economia no tratamento de algumas doenças no futuro, e a questão da alimentação é a mesma coisa. E esses aqui são alguns programas, né, que a gente já tem aí, que atuam no nosso país, né? A gente fala que as políticas públicas precisam melhorar, mas a gente não pode esquecer de coisas que já estão ativas, né? Uma delas é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, muito utilizado aqui no estado do Amazonas, por exemplo. O benefício Garantia Safra, também, que não é tão utilizado dentro da região norte, é mais utilizado dentro da região centro-oeste e sudeste, né? Tem um programa de aquisição direta da agricultura familiar, né? O famoso PAA. A gente também tem o PNAE, né? O PNAE que é muito conhecido também, muito difundido,
E os serviços de assistência técnica de extensão rural, né, são serviços aí que tanto empresas particulares, empresas privadas, quanto os próprios órgãos públicos eles oferecem, né? Então, são programas importantes, são atividades importantes que ajudam a fomentar aí a nossa agricultura familiar e a mantê-la de pé. E aqui são alguns exemplos de sucesso da nossa agricultura familiar, né? E eu não diria nem só da agricultura familiar, diria também de um sistema, né? De um sistema de agrofloresta, né? Junto. Aqui a gente tem um exemplo dentro do Sudoeste Mineiro, que é um exemplo de produção de café, né? De uma cooperativa. E essa cooperativa uma família dessa cooperativa consegue produzir é, cerca de 200 sacas, né? E uma outra família dessa mesma cooperativa consegue produzir cerca de 300 sacas, né? E a cooperativa é uma forma muito interessante de se fazer a agricultura familiar, né? Primeiramente porque são agricultores familiares, todos são agricultores familiares, e as associações são essas formas mais benéficas, coletivas, né? Imagina, você tem que abastecer todos os dias uma escola com X toneladas lá de alface, né? E digamos que uma família só não consiga produzir toda essa quantidade, mas uma associação consegue juntar três, quatro, cinco famílias que consigam juntas produzir essa quantidade X de toneladas que essa tal escola precisa para se manter todos os dias. Imagina, conseguindo conseguindo produzir e fazer esse escoamento, as famílias recebem o valor que foi acordado e todo mundo sai ganhando, né? Então, é uma forma de se contribuir para a agricultura familiar e de escoar também de maneira mais fácil esses produtos. Porque um grande gargalo negativo também da agricultura familiar, muitas das vezes, é não se ter como fazer o escoamento. Eu tive a oportunidade de participar uma vez de um programa de extensão e a gente foi visitar o interior de Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo fica no interior do Amazonas. A gente foi mais para dentro ainda, né? E dentro desse mais para dentro, a gente conseguiu ver várias realidades. Cara, eu não sei dizer para vocês, o Amazonas é maluco assim. É um mundo. Dentro do estado a gente consegue ver um mundo assim. Imagina que no mesmo ramal eu conheci uma propriedade onde se tinha uma grande produção de banana, né? Um produtor que tinha muita banana, conseguia produzir muito, conseguia escoar muito, tinha mercados para vender, tinha feiras para vender, tinha todo o maquinário necessário, tinha um patrimônio lá para ele, tudo ok, sabe? Um sítio, uma fazenda perfeita, sem defeitos. Se tinha defeitos, eram poucos, né? Dentro desse sistema orgânico e tudo mais. E andando mais um pouquinho dentro do ramal, eu conheço uma outra propriedade, extremamente simples. E no dia que eu chego lá, estavam com alguns produtos apodrecidos, apodrecendo, na verdade, né? Por quê? Porque naquele dia o carro da prefeitura não passou lá e ela não conseguiu fazer o escoamento da venda dela. Então, assim, do produto dela, né? Então, assim, são realidades extremamente distintas, extremamente opostas dentro de um mesmo ramal, para vocês terem uma ideia, entende? Então, assim, quando a gente vê esses casos de agriculturas familiares, de agricultores familiares que foram bem-sucedidos, a gente tem que, de fato, aplaudir isso, porque é muito difícil, né? Não é uma coisa fácil. E dependendo do estado, da região que você está alocado, é mais difícil ainda, né? Aqui a gente também tem um outro exemplo de agricultura familiar no Paraná. O Paraná vem aí sendo uma baita de uma referência dentro da agricultura familiar, muito, como eu já falei, por conta das cooperativas, né? É um dos estados que mais tem cooperativas no Brasil. Então, aí a gente bate na tecla de novo da importância dessas cooperativas dentro de um ramal, por exemplo, sabe? Ajuda muito todo mundo, ajuda muito todas as famílias, né? Só que é um pouco complicado também porque a gente lida com pessoas, né? E lida com dinheiro também dentro disso. E é complicado às vezes. A pessoa precisa ser uma pessoa de muita confiança daquele grupo ali que está presente, sabe? Porque são recursos que vão ser geridos, entendeu? E recursos mal geridos podem prejudicar famílias, né? Então a gente tem que prestar também atenção nesses detalhes, assim. Mas as cooperativas, elas são, sim, um ponto muito positivo para se ter o sucesso de agricultores familiares.
Continuando aqui um pouquinho, né? Ah, as propriedades familiares são menos propensas a substituir a mão de obra humana, justamente porque o foco da agricultura familiar é justamente usar a mão de obra das pessoas da família, porque senão não tem por que isso não existir, né? Agronegócio é qualquer outra coisa, menos agricultura familiar, né? E, e isso tem impacto positivo, principalmente no meio ambiente. Eu falei lá atrás, por exemplo, que o uso de maquinários, né, o uso de maquinários muito pesados no solo, ele contribui para a aceleração da erosão do solo. E quando a gente tem um solo que está erodido, esse solo está improdutivo, ou seja, é uma terra que basicamente não serve para nada, que precisa ser recuperada, que precisa ser remanejada. E isso não é da noite para o dia, até porque a erosão não acontece da noite para o dia. Isso vai dinheiro e muito dinheiro para se recuperar. São anos de pesquisa, são anos tentando ali. Eu tive a oportunidade de trabalhar no início da minha faculdade numa, numa área degradada, sabe? E quando eu cheguei lá, aquela área já estava em recuperação há 20 anos, né? Então, assim, é um tempo muito considerável. Imagina você que tinha uma área produtiva boa e tudo mais, aquele solo, por alguma coisa do universo, conseguiu ficar erodido. Gente, você ficar 20 anos tentando recuperar um pedaço de terra que poderia estar sendo produtivo, sabe? É muito triste ver aquilo. Gastar, você deixa de ganhar. Isso, obrigada, além de gastar, você deixa de ganhar, sabe? Uma área que poderia estar sendo produtiva para várias vertentes, não vai estar sendo produtiva para nada. Você vai estar só, entre aspas, perdendo tanto dinheiro quanto, não digo mais nem tempo, porque você pelo menos vai estar tentando recuperar aquela área, mas ela poderia estar sendo aproveitada de uma outra forma, né? E aqui, como está falando também, o uso de combustível, de poluentes são menores, de fato, o uso de combustíveis poluentes são menores, né? Dependendo do tamanho da tua área, você não tem por que usar um maquinário, você não tem por que usar grandes quantidades de produtos químicos, enfim, dependendo da tua produção, da quantidade dela. E também ainda mantém as baixas taxas de desemprego, até porque também, dependendo do tamanho da sua produção, pelo contrário, você consegue chamar pessoas para te ajudar, né? Para fazer parte do teu time ali. E isso é muito bacana, isso é muito positivo. E já indo para os assuntos finais da nossa aulinha, tem a parte da sustentabilidade na agricultura, né? Isso aqui é uma coisa muito importante. E uma delas aqui são a utilização de mais pesticidas naturais, né? E eu gostaria até de colocar também um ponto dentro de pesticidas naturais, né? A gente poderia usar também predadores naturais, né? Existe uma técnica dentro da agricultura chamada predação natural, de fato, né? Digamos assim, estava até dando esse exemplo do Thiago mais cedo, né? Digamos que a gente tem uma área que está sendo produzida pimenta de cheiro, pimentinha de cheiro, né? Aquela pimenta que só tem sabor, mas não arde muito. E essa pimenta está sendo atacada por cochonilha, por pulgão, que geralmente são as pragas que estão em cima dessas culturas, né? E as pragas a gente sabe como funciona, ele fica tirando nutriente, enfim, essas coisas. E aí, para resolver aquilo, a gente não quer usar, por exemplo, nenhum produto agressivo, até mesmo pesticidas naturais, que é uma mistura às vezes, de um monte de coisa ali, né, para se fazer um produto. Uma forma, por exemplo, de se ajudar a combater essa praga seria, por exemplo, você colocar ali joaninhas. As joaninhas, elas comem os pulgões, elas comem as cochonilhas, e em momento nenhum elas captam os nutrientes da planta que está ali. Então, é uma forma que ainda não é muito utilizada, mas dependendo do que você está plantando, dependendo do tamanho daquilo, é uma coisa que vale a pena se pensar, que vale a pena se investir. É a natureza contribuindo com a natureza, sabe? Isso é muito legal. É uma alternativa, não é uma solução, obviamente, mas é uma alternativa. E eu já cheguei a presenciar isso, por sinal, né? Eu fiz um trabalho uma vez que era justamente isso, estava fazendo uma produção de pequenininha, né? Eram 20 mudas só de pimentinha de cheiro. E aí, cara, do nada tava cheio de aquelas pragas dos infernos, de cochonilha e pulgão.
E aí eu tinha ouvido, né, já tinha lido na literatura também que dava certo. Falei, vou testar. Coloquei umas 3, 4 lá, no outro dia não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Era a natureza ajudando a natureza, sabe? E deu certo, tirei 10 no meu projeto. Estavam vivas no final e deu muito bom, né? Um outro aqui, e menos produtos químicos que contaminam o solo, a água, né? O controle de pragas, como eu estava falando, reaproveitamento de materiais, a criação de sistemas que reutilizem a água, que geralmente são projetos de irrigação aí muito importantes, né? Aqui no estado do Amazonas a gente tem muita água, né? Aos arredores. Então, para não se usar também a água da fonte, fazendo projetos voltados à irrigação que ajudem aí a reaproveitar essas águas da chuva, esses excedentes, assim, é sempre muito bacana, né? Alternar a plantação de culturas, como eu falei, é extremamente importante para diminuir, né, a erosão do solo, o avanço da erosão do solo, na verdade, né? E não só por isso, mas também porque se tem uma quantidade, não digo maior, mas uma variedade a mais de alimentos, né? Então, isso é muito importante, principalmente para a agricultura familiar, né? Ainda mais para aquela parte da agricultura que tira daquele plantio o seu sustento, né? Imagina você produzir, não sei, 2, 3 tipos de hortaliça, e produzir também junto mais algum tipo de fruta, ter uma criação pequenininha ali de galinha, sabe? E isso tudo ajuda a manter a segurança alimentar daquela família, faz com que as coisas aconteçam. Optar também por fontes renováveis e limpas, isso também é uma opção, mas infelizmente ainda é uma opção um pouco mais cara, porque essas fontes renováveis, elas ainda estão em estudo, né? Então, é necessário se ter esse cuidado, mas é uma opção, obviamente, né? Optar pelo sistema de plantio direto também super importante. A criação de adubo por meio da compostagem. Tiago, contigo essa parte. Então, pegando essa questão da compostagem, né? Estava falando que eu faço um projeto dando palestra sobre isso, ensinando a fazer a compostagem caseira nas universidades, principalmente com os cursos os acadêmicos de pedagogia, que é quem vai formar a nova geração para que eles já coloquem isso nos seus planos de aula futuros aí, para que as crianças aí, para que a gente consiga pelo menos atingi-las, né? E pensar numa maneira de atingir os adultos aí agora, né? E eu queria falar também dessa questão da energia renovável. Estava conversando com um amigo, o Mike, que é engenheiro eletricista, e ele estava falando dessa questão da energia solar, que ela é captada através de placas, né? Uhum. De placas feitas de metal. E aí o quão danoso é tirar aquele metal para construir essa placa. Será se vale a pena? Isso é um estudo, é uma análise interessante a ser feita. Até iniciei o estudo, mas não concluí, então nem posso emitir uma opinião, mas é legal deixar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo aí. Finalizando aqui, né, um pouquinho dessa parte sustentável da agricultura familiar, é, a não necessidade de desmatar uma área a mais, né? Diferente do agronegócio, que a gente pode sim estar dentro da agricultura familiar trabalhando com aquela área que a gente já tem. Como? Otimizando essa área, né? Por isso aí a importância da assistência técnica, por isso a importância da tecnificação do produtor, por isso a importância da formação, por isso a importância que a academia, né, que a universidade, que as pesquisas cheguem até o produtor de forma acessível, né? Eu acho que é o nosso principal objetivo, assim. Na minha cabeça não tem porquê se fazer pesquisa se essa pesquisa não vai atingir o que de fato precisa, né? Então nós, como pesquisadores, como profissionais da área, temos esse dever moral com as pessoas de levar essa informação. Que a gente fica lá em laboratório, em campo, tudo mais, fazendo coleta, fazendo pesquisa, levar para essas pessoas de maneira extremamente simplificada e certa, né? Creio eu que é um dos nossos maiores desafios, né? E dentro disso aí a gente tenta espalhar da melhor forma possível essa parte técnica que é necessária, que faz toda a diferença. Eu faço parte eu tenho empresa junto com os amigos, né? E a gente consegue ver o quanto a mão de obra especializada, a mão de obra minimamente tecnificada faz a diferença dentro de uma produção,
né? A gente teve a oportunidade uma vez de trabalhar com uma produção de maracujá, né? Quando nós chegamos na propriedade, a produção era uma. Quando nós saímos com um projeto extremamente implantado, com a capacitação dos produtores que ficaram, e voltamos um ano depois para ver o resultado, né? O resultado não, como ficou, né? Depois que saiu a primeira safrinha e tudo mais, e se teve a continuidade daquilo, é extraordinário, né? A gente consegue ver nitidamente a diferença de um ano para o outro com a ajuda da assistência técnica. Então, isso faz toda a diferença de uma produção. Inclusive, a questão das pesquisas, de continuar as pesquisas, né? Isso é interessante, porque eu estava conversando, meus tios, enfim, meu tio, minha tia, eles gostam muito de plantar, gostam muito dessas coisas, sabem disso, né? E eu estava conversando sobre algumas técnicas novas de plantio e tal, que eles não conheciam, né? E isso ajudou bastante ele na criação das mudas, que ele faz muda para distribuir para amigos e tal, principalmente das punk, que ele está agora fazendo de punk e tal. E aí eu estava estudando sobre isso e coloquei para ele pesquisas novas que saíram, e que precisa ter, as pessoas precisam ter acesso a isso, de fato. E é pesquisa em qualquer área, não só nessa área da agricultura, mas em qualquer área. É pensar se essa pesquisa ela vai trazer um resultado relevante para a sociedade e se vai atingir aquele público que deve ser atingido, não ficar só ali no meio acadêmico, né? Eu creio que é uma das principais dificuldades da universidade, né? Ainda trazer as informações que a gente capta dentro dela para quem de fato precisa, né? Para quem de fato vai utilizar isso, né? Porque nós, como profissionais, a não ser que a gente tenha uma produção ou que tenha um negócio próprio dentro disso, de maneira geral, a gente não vai trabalhar com isso, a gente vai trabalhar para isso, né? Com as pessoas que de fato trabalham com isso. Então, obviamente, a gente tem que saber tratar a individualidade do outro, saber tratar as limitações do outro, né? Não adianta eu, cheio de conhecimento técnico, científico, chegar com um produtor que muitas das vezes é analfabeto, que muitas das vezes não terminou aí toda a sua escolaridade e tudo mais, ou que não tem o mesmo nível acadêmico que eu, chega lá cheio de termo técnico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ele não entender porcaria nenhuma, né? O ideal é que a gente chegue e fale, olha, seu José, Dona Maria, é assim que funciona, é melhor que a senhora faça desse jeito, porque senão desse jeito pode ser um pouco mais danoso. E aí a gente vai explicando da melhor forma possível. E acompanhamento, né? Só que o acompanhamento, ele limita um pouco justamente por conta da logística, né? E aí, enfim. Um outro ponto aqui também seria a parte do respeito, né, das leis trabalhistas, né, em favor dos trabalhadores do campo. A gente teve aí sim um avanço dentro dessas políticas, e isso é muito importante, extremamente importante, né? Hoje em dia, graças a Deus, o agricultor consegue se aposentar de maneira digna, né? Consegue, de alguma forma, fazer o escoamento da sua produção, seja ela 100% eficaz ou não, mas se consegue, né? Há 50, 60 anos atrás, as políticas públicas para o campo não se existiam praticamente, né? Então, hoje a gente tem aí esses pequenos avanços que ainda são pequenos, que ainda falta muito, mas a gente tem que reconhecer o que já tem, né? E trabalhar em cima para que mais coisas possam ser adquiridas. E a capacitação profissional, gente, a capacitação profissional é extremamente importante, tanto para o técnico responsável, quanto para o próprio agricultor, entendeu? Obviamente, ninguém precisa fazer uma faculdade de agronomia para saber lidar com a produção, mas a gente precisa, claro, conhecer a terra, conhecer tempo, clima, conhecer se eu quero fazer uma plantação, uma produção de uma cultura X, eu tenho que conhecer minimamente essa cultura, né, para não ser pego de surpresa. Será que dá para plantar morango e uva aqui no estado do Amazonas? Será que é prudente? Né? Não é melhor plantar alguma hortícola que seja mais viável ou alguma outra fruta que seja mais viável e tudo mais? Eu quero muito plantar, eu quero muito plantar uva e morango aqui. Como é que eu posso fazer? Tem alternativas, claro, aí a gente tem as estufas controladas e tudo mais. Só que isso vai dinheiro, o produtor tem dinheiro para fazer isso. Então, são várias coisas que precisam ser analisadas até a gente chegar numa conclusão final. E o importante desse acompanhamento é justamente de você não dar um tiro no alto, né? Tipo assim, um tiro no cego. Um tiro no escuro, obrigada, um tiro no cego, meu Deus. Um tiro no escuro. Presta atenção, cara. Às vezes
o pai de família lá, produtor familiar, ele investe tudo que ele tem numa produção e isso não pode dar errado, entende? Isso não pode dar errado. Então, se você é um responsável técnico por isso e o agricultor está colocando nas tuas mãos, né, tudo que ele tem, você não pode fazer com que dê errado. Pelo contrário, você tem que fazer com que tudo dê certo e para mais, né? Então, é muito importante, é extremamente importante um profissional bem capacitado. Esse profissional capacitado vai capacitar as pessoas que vão ficar naquela propriedade, que vão ficar cuidando daquilo quando ele não puder estar. Então, é importante a gente ter esse cuidado com esses detalhes, que não são tão detalhes, né? Mas para que tudo fique amarrado de maneira certa e que, no final das contas, o produtor consiga alcançar aquilo que ele quer, sabe? Eu acho que isso é o principal é, objetivo da gente, quanto profissional dentro do ramo de ciências agrárias, de verdade. Enfim, a gente tem aqui algumas conclusões, né, de tudo isso que foi falado. Vou ler aqui um pouquinho com vocês. A inovação ela pode criar, sim, condições para a manutenção da viabilidade econômica das propriedades familiares e a sua capacidade de se reproduzir como unidade social familiar, além de poder contribuir para a modernização do setor, né? Não é só porque a gente está dentro da agricultura familiar que tudo tem que ser xoxo, manco, capenga, né? Pelo contrário, a gente consegue trazer aí tecnologias, né? Não necessariamente tecnologias são maquinários, às vezes a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Tecnologia é o melhoramento de uma semente, tecnologia é você conhecer uma forma diferente de se fazer um pesticida, uma forma mais ecológica, por exemplo. Tecnologia é você fazer o reaproveitamento da luz, é você fazer o reaproveitamento da água, são tecnologias. Uma melhoria, né? Que também não deixa de ser uma tecnologia, né? A gente tem que tirar da cabeça da gente que tecnologia são coisas mirabolantes. Só vale se for, só vale se for um robô lá cuidando, e não é bem por aí, né? Como eu estava falando, né? A modernização passa pela capacitação, né? Importantíssimo a gente trazer a academia para o campo e de maneira, volto a falar, simples, né? De maneira direta, né? Não adianta, gente, não adianta enrolar, não adianta dar voltas. Quanto mais simples a gente conseguir ser com essas pessoas que estão procurando a nossa ajuda, quanto profissional, melhor. Principalmente para eles, né? Eles não, geralmente o produtor não quer muito saber de termos técnicos, ele quer saber: a senhora pode me ajudar ou a senhora não pode, senão beijos e abraços, né? Ah, enfim, a modernização pela capacitação, né? Pelo uso de insumos adequados, de máquinas e equipamentos também adequados, né? Apropriados, principalmente no campo, principalmente na parte do interior, a gente ainda vê muito uso errado de como estar lá, né? Você não, se você faz a colheita manual, por exemplo, você não pode fazer de chinelo, bermuda, com cachorro ali do lado. Tem formas, né, adequadas de se fazer, justamente para, como eu falei, assegurar a segurança alimentar. E garantir, né, a segurança alimentar, deixa eu ver o que mais, como forma de permitir sustentabilidade e ganhos significativos para a produção, né? Como eu falei, a agricultura familiar, hoje em dia, graças a Deus, ela já não é mais vista como uma coisa de subsistência, né? Ou seja, tudo que eu vou produzir aqui é só para eu conseguir sobreviver aqui. Hoje em dia já não é mais isso, né? E graças a Deus por isso. Que bom que não é mais assim. Já foi assim no passado, hoje em dia não é mais. Graças a incentivos, mão de obra especializada, assistência técnica. É 100% eficiente? Não, não é 100% eficiente, né? Como muitas coisas do nosso país, infelizmente, não são 100% eficientes. Mas é uma coisa que consegue contribuir. E a gente é uma coisa que consegue contribuir, a gente vê isso dentro das propriedades que conseguem fazer minimamente o seu escoamento e consegue ter uma produção significativa tanto para a sua família quanto para fora, né? E isso é muito importante, né? A gente vê o quanto é bom se lutar por algo para se conseguir aquilo, né? E isso é muito legal. A outra coisa aqui, é necessário desmistificar a crença de que o agricultor familiar busca basicamente a subsistência, como eu estava falando, né? Hoje isso é um mito, né? Inclusive, o termo pequeno produtor, pequeno agricultor, ele já é uma coisa completamente em desuso, né? Não se tem mais esse termo, porque parece que é insignificante aquilo que ele faz, né? Se tem, por mais que não seja o que de fato a gente queira dizer,
mas de alguma forma isso remete, né? E esse termo foi caindo muito em desuso e hoje a gente não utiliza mais esse termo pequeno produtor, pequeno agricultor. Se vocês virem alguém, ouvirem alguém, pode brigar, que não se usa mais, tá bom? É um termo que não se usa mais e que está completamente em desuso, né? Querendo ou não, esses agricultores são empreendedores, né? Eles estão ali, por mais que não seja um negócio de exportação e tudo mais, mas é um negócio familiar o que eles estão fazendo. Então, o termo que mais se usa hoje em dia é o termo empreendedor rural ou empreendedor agrícola. É os termos que a gente usa hoje em dia. Os agricultores devem estar atentos ao modo como tomam suas decisões e devem identificar estratégias para organizar o seu processo produtivo. E aqui está a importância da capacitação, né? Justamente para ajudar na organização do dia a dia da produção, no dia a dia daquela família, né? No como gerir os recursos que vão entrar, os recursos que vão sair também, porque precisa se fazer compra de insumos e tudo mais. Então, é necessário, sim, que se tenha uma certa organização dentro disso, né? Eu não vou chegar lá e falar para ele, seu João, por favor, faça uma planilha, dentro dessa planilha coloque fórmulas, mas aquelas pessoas, do seu modo, conseguem se organizar, né? E essa organização, ela é extremamente importante para que a produção possa ser significativa no final de cada mês, né? Ahn, identificar o processo produtivo, com o intuito de agregar valor aos seus produtos e maximizar a inserção nos mercados, né? Sob essa ótica, torna-se também importante criar estratégias que viabilizem diferentes formas de associação dos produtores, dos produtores, não pequenos produtores, não use mais isso, a fim de melhorar a sua capacidade de negociar compras de insumos, bem como encontrar mercados mais estáveis para seus produtos, né? A importância dessa organização vai trazer mais estabilidade para esse produtor. E eu não digo nem a um longo prazo, falo aqui com todas as letras, a um médio prazo, aí bem possível, para você estar fazendo um escoamento significativo de uma produção, né? Se, claro, isso for à vontade daquela família, né? Porque às vezes produzir para você e para os seus é o que você quer, né? Produzir coisas com uma rotação de culturas ali que garanta a segurança alimentar da tua família, e é isso, e não tem nada de errado, isso daí é agricultura familiar também. E aqui estão algumas referências, eu também tenho algumas referências pessoais, pessoais não particulares. Se vocês tiverem interesse, aí eu tenho alguns livros que batem um pouco nessa tecla da agricultura familiar, principalmente voltada ao olhar do estado do Amazonas. E basicamente é isso. Acho que eu falo muito, falei demais. Já, coitadinho, ficou calado. Mas eu espero ter contribuído de alguma forma.